ressurreição de Cristo mudou tudo. Mudou a narrativa e o primeiro século foi marcado pelas maiores perseguições. Porque o culto a César se tornou obrigatório. Então todo mundo tinha que ter uma estátua de César, todo mundo tinha que se ajoelhar perante ele. E os cristãos falavam, não me ajoelho. Ah, você não vai se ajoelhar? Então você vai morrer. Morto. Tá bom. E o que eles faziam? Alguns iam para o circo romano, eram enterrados vivos, deixando com a cabeça de fora, e as feras vinham e comiam. Leões, tigres. Outros tinham que lutar pela vida, mas como é que você luta contra? Entendeu? Outros eram queimados, ou seja, foram barbáries, né? O próprio Nero, né? O Nero fez com que os cristãos se tornassem tochas vivas. O incêndio de Roma, além de queimar as casas, eles queimavam os cristãos, que eram mortos, e o seu corpo se tornava o combustível para iluminar a cidade com fogo, né? Então, os cristãos que viram a ressurreição, eles falaram, pode morrer, eu estou morrendo feliz. E muitos iam para a cova, iam para o Coliseu, iam para o circo romano morrendo feliz, porque sabiam que iam ressuscitar. Vamos então entrar no tema do... Vou dizer uma coisa, Jesus ele divide. Não é à toa que Jesus morreu na cruz e estava no meio de dois ladrões. Jesus dividiu tudo. Dividiu a história, nós temos antes dele e depois dele. Ele dividiu os que creem dos que não creem, dos que o aceitaram, daqueles que o rejeitaram. Então, Jesus ele é um divisor de águas. E é extraordinário assim, o fato de que 2000 anos depois, o cristianismo enfrentou todo tipo de batalha, né? De guerras bélicas, literalmente, enfrentou opressões, enfrentou as guerras intelectuais, todas as mudanças de narrativa, e ele permanece. Ele diz, passarão os céus à terra, mas as minhas palavras permanecerão. É interessante, né? Porque Voltaire, um grande filósofo, ele dizia que o século XX ia acabar com o cristianismo, e as Bíblias em 50 anos não existiriam mais. E Deus ele é tão cheio de humor, né, de senso de humor, que morreu Voltaire e a casa onde ele morava foi vendida para o Museu da Bíblia, para a imprensa da Bíblia. E hoje, ainda hoje, milhões de Bíblias são impressas naquele lugar, para o mundo inteiro, e ele morreu e passou, e a Bíblia e a palavra de Deus continuam. Então, e onde estão todos os profetas que passaram pela terra, todos os que falaram que eram especiais e iluminados, estão todos debaixo da terra e são mortais, né? E o único que ressuscitou é que venceu a morte. Agora é interessante, Vilela, né? Porque isso aqui é um preâmbulo de tudo que a gente vai falar, né? É interessante porque, na verdade, quando Jesus foi para a cruz, todos os discípulos fugiram, todos desapareceram. O próprio Pedro que diz, não, o senhor pode ir para onde for, que eu vou com o senhor, se tiver que morrer eu vou, se for ser preso eu vou ser preso. E Jesus falou, Pedro, você vai me negar hoje ainda, 3 vezes. Não vou. Não, de jeito nenhum. E negou. Não sobrou um. Além de Maria, a mãe, e algumas mulheres, só o discípulo João, que era o mais chegado de Jesus, permaneceu na cruz. Todos fugiram. Agora, o que aconteceu depois que todos esses caras morreram pela fé? Eles que eram medrosos, que se esconderam atrás de uma porta, né, lá no cenáculo, de repente eles começam a pregar, e vinha a oposição, cala a boca, senão nós vamos te prender. Eles disseram, como nós vamos poder deixar de falar das coisas que nós vimos e ouvimos? O que mudou é que eles não criam mais só numa teoria. Eles viram Jesus ressuscitar. E eles entenderam que a morte não era o fim. Então, após a ressurreição, os discípulos medrosos foram cheios do Espírito Santo e passaram a viver para Cristo e até mesmo morrer por Ele. Com exceção do apóstolo João, que não morreu, né, de martírio, todos os demais morreram. Mas por que eles foram capazes de viver a ponto de morrer? Porque eles
tinham visto o Cristo Eles ressuscitado. tinham certeza, né? Agora eles sabiam, vida ele não é pós. qualquer um, né? Ele é o próprio Deus que venceu a morte. Porque ninguém vence a morte. A morte, ela é democrática, ela vem para todo mundo. E mesmo que a gente julgue, né? Como uma pessoa tão próxima negou Jesus 3 vezes, mas a gente nega Jesus diversas vezes na vida, né? A verdade é a seguinte, além da pressão, né, do medo, né, do Império Romano, da força que eles tinham uma pressão psicológica, espiritual. E eles vendo Jesus todo arrebentado, todo... Será que não veio uma dúvida? Será que era ele mesmo? Então, nessa hora, foi todo mundo embora. Os únicos que ficaram foi o apóstolo, dos apóstolos, 12, só João, além de Maria, a mãe, e mais umas 2 mulheres que estavam juntas com ela, né? Então assim, é muito forte, né, o fato de que a ressurreição de Cristo mudou tudo. Mudou narrativa e o primeiro século foi marcado pelas maiores perseguições. Porque o culto a César se tornou obrigatório. Então todo mundo tinha que ter uma estátua de César, todo mundo tinha que se ajoelhar perante ele. E os cristãos falavam, não me ajoelho. Ah, você não vai se ajoelhar, então você vai morrer. Vai ser morto. Tá bom. E o que eles faziam? Alguns iam, né, para o circo romano, eram enterrados vivos, deixando com a cabeça de fora, e as feras vinham e comiam. Leões, tigres. Outros tinham que lutar pela vida, mas como é que você luta contra... Entendeu? Outros eram queimados, ou seja, foram barbáries, né? O próprio Nero, né? O Nero fez com que os cristãos se tornassem tochas vivas. O incêndio de Roma, além de queimar as casas, eles queimavam os cristãos, que eram mortos, e o seu corpo se tornava o combustível para iluminar a cidade com fogo, né? Então, os cristãos que viram a ressurreição, eles falaram, pode morrer, eu estou morrendo feliz. E muitos iam para a cova, iam para o Coliseu, iam para o circo romano, morrendo feliz, porque sabiam que iam ressuscitar.